Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor João aqui, direto da Academia do Moinhos, e hoje eu quero ter um papo com vocês sobre o exercício físico na puberdade. Hoje eu quero dar alguns motivos para vocês entenderem por que é importante vocês estimularem os pequenos de vocês, sejam filhos, netos, sobrinhos ou até primos, a virem frequentar uma academia e praticar a musculação. Muitas pessoas têm medo de trazer os pequenos para praticar a musculação, porque hoje em dia a gente tem um estigma muito forte na nossa sociedade sobre como a prática da musculação pode prejudicar o crescimento da criança, o seu desenvolvimento ósseo, causar lesões ou até mesmo afetar a função cognitiva deles. A gente vai mostrar para vocês por que isso é um mito e por que pode ser muito benéfico para o crescimento deles e para o desenvolvimento cognitivo virem frequentar a academia e erguer alguns pesos com a gente. Primeiro a gente tem que entender sobre a puberdade e o processo de crescimento. A puberdade, ela não tem uma idade definida, nem legalmente, nem fisiologicamente. Legalmente porque cada país tem a sua própria consideração do que é uma criança, um adolescente e um adulto, e nem fisiologicamente porque a gente sabe que cada corpo é um corpo. Ninguém vai passar pelos mesmos processos de maturação na mesma idade. Da mesma forma que eu posso ter características específicas com 16 anos, uma outra pessoa pode ter tido essas características antes ou depois. Mas, acima de tudo, é importante a gente entender como o exercício atua no nosso desenvolvimento. O processo de crescimento, ele depende de alguns fatores. Entre esses, os hormônios do nosso corpo, em especial o GH, que vai ser o nosso grande astro de hoje, a alimentação balanceada. Uma criança, para crescer de maneira favorável, tem que ingerir os nutrientes necessários para o seu crescimento. O estresse crônico, nós não podemos expor essa criança a níveis altos de cortisol logo no início da sua infância. Ela tem que crescer se sentindo apoiada em um ambiente amigável. E, é claro, a genética. Não dá para esperar que uma criança atinja uma estatura grande se os seus avós ou pais não são altos. Como nós falamos antes, o GH é o grande astro da aula de hoje. O GH é produzido pela nossa adenohipófise, uma das partes da nossa hipófise, através da estimulação de um hormônio chamado GHRH, que é produzido pelo hipotálamo. Esse hormônio, o GH no caso, será o responsável por todos os processos do crescimento corporal através de uma extensa cadeia de ação causada pelos hormônios. Como nós podemos produzir o GH? Ele é produzido naturalmente na puberdade. Alguns fatores servem como estímulos para isso, entre eles outros hormônios do corpo, tanto masculinos quanto femininos, o ciclo do sono, a criança precisa descansar bem para crescer direito, o estresse, lembrando, ela não pode ser exposta a muitos períodos de estresse, a alimentação, o próprio aparecimento da puberdade e, o que eu considero mais importante, o exercício físico, uma verdadeira mina de GH. O GH vai estimular outros tecidos do corpo da criança, como o tecido ósseo, muscular, as cartilagens e o fígado, a secretar o que nós chamamos de IGFs, que são os fatores de crescimento insulino dependentes, em inglês Insulin Growth Factors, que são cadeias de polipeptídeos extremamente semelhantes à insulina. O papel dos IGFs vai ser estimular as diferentes partes do corpo, os diferentes tecidos, a crescerem, as células se multiplicarem e a se fortalecerem. Como eu disse antes, o exercício é extremamente importante para isso. O exercício físico, em especial a musculação, causa o fortalecimento dos ossos e dos músculos, bem como melhora o condicionamento físico e a aparência estética da criança. Só com isso tudo que eu disse para vocês, já podemos deduzir. A musculação e outros exercícios físicos não serão lesivos nem maléficos para o crescimento da criança. Se por sua vez a musculação causa o crescimento ósseo e o muscular através da ação do GH, dos IGFs, nós podemos presumir então que o crescimento da criança não se tornará prejudicado, mas sim favorecido em questões de crescimento ósseo, muscular e até mesmo da sua estatura, que não será afetada pela musculação e sim pela genética. Então, como eu falei anteriormente, a musculação não é lesiva para as crianças, não mais do que qualquer outro esporte que as pessoas estão acostumadas a colocá-las, como futebol, judô, basquete, entre outros. Além disso, o exercício físico, em especial a musculação, vai atuar não só ajudando na produção do GH, como também na produção de outros hormônios. Alguns estudos indicam que a produção de testosterona, outro hormônio extremamente importante para o desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias das crianças e para o crescimento muscular, é muito estimulado através de exercícios livres, como a remada curvada, o supino reto, o agachamento livre, entre outros,
além de que treinamentos que envolvem grupamentos musculares maiores, como aquele bom e velho treino de pernas que nós odiamos, ou o treino de costas, podem estimular ainda mais a produção de testosterona nas crianças e nas pessoas crescidas. Com tudo isso que eu expuso aqui para vocês, podemos perceber que sim, é de fato um mito de que as crianças não podem frequentar a academia. Mas é claro que, como tudo na vida, é necessário controlar a dosagem. A criança deve estar sempre acompanhada de um profissional qualificado para ajudá-la no treinamento e nunca exceder os seus limites. A carga deve ser de acordo com o seu nível de aptidão física e o treino não deve ser muito longo para que ela não fique exposta a esses estresses físicos por muitos períodos de tempo. Um treino de 1 hora já é mais do que o suficiente para que a criança consiga se desenvolver com qualidade. Agora que vocês têm todas essas informações, o que vocês estão esperando para matricularem os seus pequenos em uma academia? Bora treinar!